Evan Roberts foi uma figura central no avivamento do país de Gales, um movimento religioso que transformou o país entre 1904 e 1905 e influenciou o cenário cristão em várias partes do mundo. Nascido em 1878 em Loughborough, uma vila no sul do país de Gales, Roberts foi criado em uma família cristã e começou a trabalhar nas minas de carvão ainda jovem, uma experiência comum na vida dos homens galeses da época. Sua trajetória até o avivamento começou quando, por volta dos 13 anos, ele afirmou ter experimentado um encontro profundo com Deus, o que o fez se dedicar à vida cristã de forma intensa. Em 1904, aos 26 anos, Roberts começou a liderar reuniões de oração e a pregar mensagens de arrependimento, consagração e renovação espiritual. Suas pregações enfatizavam 4 princípios simples: o arrependimento de pecados conhecidos, a remoção de tudo o que fosse duvidoso na vida cristã, obediência imediata ao Espírito Santo e a confissão pública de Cristo. O movimento cresceu de forma rápida, e Roberts começou a viajar pelo país de Gales com outros líderes, realizando reuniões que atraíam centenas e até milhares de pessoas. O impacto foi imenso e teve repercussões sociais notáveis. Pessoas abandonaram o álcool, bares ficaram vazios, e até o comportamento nas minas de carvão foi afetado, com muitos mineiros convertidos que passaram a tratar melhor os animais e os colegas de trabalho. O avivamento também teve um grande impacto cultural, em hinos, como Here is Love, Vastas de Ocean, se tornaram expressões do movimento e influenciaram a música cristã por gerações. Embora o avivamento tenha durado pouco, o fervor começou a diminuir em 1906, o impacto espiritual e social foi duradouro e influenciou outros movimentos de avivamento no mundo, incluindo o avivamento pentecostal de Azusa Street, nos Estados Unidos. Evan Roberts continuou sua jornada espiritual, mas se afastou da vida pública nos anos seguintes e viveu de maneira mais reclusa até sua morte em 1951. O jovem Evan Roberts crescia entre as minas de carvão de Loughborough, em uma vila onde o trabalho árduo moldava cada homem. Mas, enquanto o mundo ao seu redor era forjado pelo suor e pela resistência, Evan sentia uma sede por algo além, algo eterno. Desde os 13 anos, sua vida parecia entrelaçada com um chamado que ele mal podia entender, uma profunda sensação de que algo estava prestes a mudar, não apenas em sua vida, mas na de todos ao seu redor. Foi em uma noite comum, enquanto orava com um pequeno grupo de amigos, que ele compartilhou uma visão que o consumia, em um avivamento espiritual em massa, uma visitação de Deus que alcançaria todos os cantos do país de Gales. Com voz hesitante, ele disse: "E eu vejo, multidões dobrando os joelhos, corações quebrantados. Eles se renderão. Eles virão." Seus amigos o encararam em silêncio. Esse tipo de esperança era difícil de imaginar, especialmente em uma época em que o desânimo era quase uma segunda pele para os homens das minas e das fábricas. Mas Evan tinha um brilho nos olhos, algo que nenhum deles podia negar. Ele acreditava de uma forma que poucos ousavam acreditar. À medida que o desejo de Evan crescia, ele percebeu que teria que lutar contra algo muito mais intenso, nas dúvidas e as críticas de todos ao seu redor, inclusive de sua própria família. Mas ele estava decidido a encontrar uma maneira de fazer o avivamento acontecer, custasse o que custasse. Evan partiu para estudar no seminário em Newcastle Emmen, buscando entender melhor o chamado que o perseguia. Mas, para seu espanto, suas visões de multidões de fiéis e corações arrependidos começaram a invadi-lo com uma intensidade crescente. As aulas e os estudos não preenchiam essa necessidade. Ele mal conseguia dormir, o espírito de oração o despertava noite após noite, levando-o a horas de intercessão solitária. Até que, num desses momentos, ele ouviu o que acreditou ser uma resposta divina: "Volte a Loughborough ou comece lá." De volta à sua vila natal, ele começou a organizar reuniões de oração. No início, poucas pessoas compareciam, e muitas das que vinham saíam desconfiadas. A pequena igreja de Moriah Chapel parecia um local improvável para algo grande, mas Eva não se deixava abalar. Com uma voz que misturava urgência e ternura, ele pedia: "Venham, todos vocês. Deus está esperando por nós." Lentamente, as cadeiras começaram a encher, e uma estranha calma tomava conta da sala. A mensagem era simples: em arrependimento, obediência e consagração. Aos poucos, o movimento começou a ganhar vida. As pessoas voltavam noite após noite, e os testemunhos se espalhavam por toda a região. O poder do avivamento que Evan havia profetizado parecia estar nascendo ali, bem diante de seus olhos. Mas, então, uma nova dificuldade surgiu: pastores e líderes locais começaram a questionar sua autoridade, perguntando o que um jovem inexperiente realmente sabia sobre o Espírito Santo. Evan se deparava com a mais difícil das escolhas: continuar, enfrentando a crítica e a incredulidade daqueles que deveriam apoiá-lo, ou recuar e deixar seu sonho de avivamento morrer. Mas algo em seu coração lhe dizia que o clímax de tudo estava se aproximando.
O fim de 1904 trouxe com ele uma explosão espiritual sem precedentes. Evan Roberts e seus seguidores se moviam de vila em vila, de cidade em cidade, enchendo igrejas até o limite. Multidões vinham de todas as partes para ouvir a simples, mas transformadora mensagem do avivamento. O impacto era tão profundo que bares começaram a fechar, os tribunais ficaram vazios, e até os trabalhadores das minas, que normalmente eram conhecidos pela rudeza, mudaram seu comportamento. Eva estava testemunhando o sonho que havia carregado por anos, um país de Gales totalmente rendido. Mas, ao mesmo tempo em que o avivamento atingia seu auge, Evan começou a sentir o peso imenso da pressão espiritual. Ele orava incessantemente, quase sem descansar. O peso da responsabilidade o fazia questionar: eu sou realmente a pessoa certa para isso? Sou apenas um jovem, e, no entanto, Deus está usando estas mãos para tocar a alma de uma nação. Então, em um momento de vulnerabilidade, ele caiu de joelhos e clamou: Senhor, isso é mais do que eu posso suportar sozinho. Se esse é o teu chamado, guia-me. Foi ali, naquela rendição total, que Eva entendeu o verdadeiro sentido de seu trabalho. O avivamento não era sobre ele, era sobre o poder transformador do amor e da entrega a Deus. Conclusão: quando o fervor do avivamento começou a diminuir, em 1906, Evan se retirou para uma vida reclusa, mas seu legado havia sido eternizado. O movimento que ele iniciou não apenas marcou a história do país de Gales, mas plantou sementes que continuariam a crescer, inspirando gerações a buscar o mesmo tipo de entrega e amor profundo por Deus. A história de Evan Roberts e o avivamento do país de Gales é uma prova de que o poder de uma grande fé pode moldar uma nação inteira, mesmo quando começa no coração de um homem jovem e comum.